ficar bravo com vocês, gente. Cala a boca, presta atenção. Ó, isso aí eu não entendo, não. Isso é com Silas. É que começou a gravar nossa aula. Então, é um aviso, né? Então, pessoal, como eu disse, esperando a turma chegar, se encontrar, mas hoje, senta que vem história. A ideia é eu falar um pouquinho para vocês sobre história, o contexto histórico, a importância, o entendimento, né? Por que estamos estudando história, por que estamos até construindo a nossa história. Vamos tentar abordar esses assuntos. Vou falar de forma muito simples. Opa, caiu aqui no celular. Vou tentar falar de forma muito simples, muito clara. Como vocês me conhecem, das minhas aulas, vou dar os meus exemplos do dia a dia, da minha própria vida, né? Vou tentar fazer que vocês entendam com exemplos da vida de vocês, para que a gente possa estar entendendo melhor o quanto é importante o conhecer, o desenvolver, o entender a história e também os outros conhecimentos, tá? 8h03, vou dar aí até 8h05, vamos batendo um papinho aqui, e 8h05 a gente começa de verdade, mas reiterando a saudade que eu estou, reiterando a vontade que eu estou de estar dentro de sala de aula novamente. Se Deus quiser, muito próximo, isso vai acontecer. Tá bom? Quem tiver condição de avisar o pessoal aí, para que todo mundo possa estar entrando aí e estar assistindo a gente, é legal, né, gente? Às vezes a pessoa fica meio esquecida. Hoje, esse tempinho de friozinho, né? Vamos assim dizer, chuvoso, dá uma preguiça, né? Mas faz parte. Temos que lutar contra essa preguicinha e participar e desenvolver aí um pouquinho do nosso intelecto. Bom, chegando mais algumas pessoas, né? Como eu disse, vou tentar iniciar 8h05, já é 8h04 aqui na minha telinha. Vamos começar? Vamos? Vamos já trocar um pouco dessas ideias aí em miúdos, se assim posso dizer. Bom, pessoal, bom dia de verdade. Que todos estejam bem, com a graça de Deus, que todos estejam felizes. Vamos falar um pouquinho hoje, mas é um bate-papo, é descontração, é tranquilo, sobre história. História, gente, é algo muito, 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 muito importante. Por que que é muito importante? Porque história é a forma de entender o que passou para contribuir com o presente e programar e planejar o nosso futuro. Ah, isso aí é frase de para-choque de caminhão, professor. Isso aí todo professor de história fala. Ah, saiba do passado para ter um bom presente e planejar o seu futuro, né? Vem de formas diferentes de se expressar, mas é uma máxima. Todo mundo tem esse conceito. Eu vou além. Eu acho que história tem a ver com a sua vida diária, tá? História tem a ver com o seu dia a dia. Como assim, professor? Eu estou aqui no primeiro, segundo, terceiro ano, eu já tenho a minha vida formada, nunca precisei de história. Agora você vem falar para mim que história tem a ver com o dia a dia? Eu preciso de história só para passar na sua prova. Eu não preciso saber disso, não. Eu não tenho que decorar isso, não. Verdade. Não tem que decorar nada. Quem é meu aluno de algum tempo já sabe que eu mesmo não sei muita coisa decorada. Eu tenho muito entendimento da história. E esse é o meu objetivo. Que você, aluno, tenha entendimento da história. E já é uma máxima que já vem durante os anos com o sistema do Enem, que já não existe mais questões de história decoradas. Quando você vai fazer o Enem, quem já teve a oportunidade, nem tem história. O que tem lá é ciências humanas. E ciências humanas é um aglomerado de conhecimentos, que é geografia, que é filosofia, sociologia e principalmente história, no qual eles formulam as questões para que você responda. Ou seja, se você decorou alguma coisa só, não vai adiantar. Se você teve entendimento, aí sim, aí vai adiantar. E aonde que nasce esse entendimento?
Será que eu começo a entender história na escola? Será que eu começo a entender história, né, no livro? Será que o nosso objetivo é pegar um livro e ler ele, ler ele, ler ele, ler ele, ler ele? Ó, vou ficar ler ele aqui 2 horas e não vai adiantar. Ah, eu decorei, está na página tal, tal, tal. Já teve livros que aconteceu isso comigo, né? Já tem contextos do médio, do ensino fundamental, que às vezes eu apliquei o mesmo livro durante 3 anos naquela série. Tipo, peguei 6º ano, 3 anos seguidos. Então o livro era o mesmo. Ah, eu já estava quase que decorei o livro. Adiantou para me saber? Não. Às vezes eu decorei uma data, um nome, isso não importa. Importa o que aconteceu, como aconteceu. Que diferença que faz isso na minia vida, professor? Você está falando demais. Como sempre, professor, só aula, você chega lá e fala, 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 fala. Eu não entendo muito, então vamos prestar atenção. Por que faz diferença na minha vida? Por que história é importante? Dá uma olhadinha ao lado. Se você estiver no quarto, dá uma olhada nos móveis, na sala. Toda casa, todas as casas, eu acredito que é raro, existe, mas é raro. Uma casa que não tem televisão. Quase todas também, todas, falar todas é 100%, mas quase todas, 99%, tem geladeira. Da onde será que saiu isso? Todo mundo que está conectado aí tem celular, né? Computador, celular. Como é que será que essa tecnologia chegou? Será que apareceu agora, do nada? Você já parou e já pensou? Será que foi o inventor agora, deste século ou desta década, que desenvolveu essa atividade? Isso aí vem lá da pré-história, quando o cara descobriu que o fogo servia para cozir alimentos. Foi lá quando eles descobriram que a roda era algo que facilitava o transporte, que as coisas colocadas em cima de um processo da roda fazia com que facilitava o trabalho, podia transportar. Hoje tem produtos transportados de ponta a ponta do mundo. Só que isso é a construção do conhecimento. Isso é um tijolinho por tijolinho. Eu vou fundamentando o meu saber. Eu costumo dizer nas aulas de filosofia, quando eu ministro aula de filosofia, que o bebê, quando nasce, ele nasce como um computador, sem nenhum programa, ou celular, para ficar mais popular. Nenhum programa, nada, zero, zero. E aí o que você faz com o celular? Você abaixa o aplicativo que você quer, você vai construindo. Se você é uma pessoa que gosta de música, você vai abaixar aplicativos de música. E aí seu celular vai ser um celular que vai ter muita coisa de música. Então, entre aspas, o conhecimento do seu celular vai ser sobre música. Ah, mas eu gosto de games. Nossa, vou dar um exemplo pessoal, meu filho, Gabriel, 16 anos, vai fazer 16, o celular dele é um monte de jogo. Então, o celular dele é, entre aspas, voltado para o lado de jogos. Conhecimento é de jogos. Ah, professor, irmão, o que tem a ver história com o que você está falando aí? Com a fundamentação do conhecimento. É que você, aluno, você é o que é baseado no conhecimento que você tem. Você é o que é baseado na história que você construiu, que você adquiriu. E para entender o seu atual momento, para entender o que acontece na sua volta, a sociedade que você vive, você precisa entender a história. Vou dar um exemplo aqui, uma história do Brasil. Eu preciso entender o que Dom Pedro I fez, o que Dom Pedro II fez, para me entender o que está acontecendo aqui. Eu preciso entender o que aconteceu no berço da história, que é lá na Europa, para me entender, pois nós somos, né, descendentes diretos dos europeus, fomos colonizados pelos portugueses. Então, aí você fala assim, não, mas está muito distante, professor. Não, eu não consigo entender. Eu não sei para que eu quero saber isso. Por que você está me falando isso? Eu acordo cedo, venho aqui escutar você falar, professor. Você falar para mim que tem a ver o que aconteceu lá na Europa com a minha vida agora.
que é construção de pensamento. O que é isso? Por que o senhor está falando isso? Vamos fazer aqui uma atividadezinha aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou pedir, por favor, pessoal, atenção aí, ó, atenção, preste atenção. Que talvez você tá só ligadinho aí, mas não está prestando atenção, está vendo outra coisa. Então, só um pouquinho, está só me ouvindo? Agora presta atenção um pouquinho. Vamos fazer aqui um exercício para tentar entender o processo. Olha só. Fecha o olho, por favor, um minutinho. Fecha o olho, por favor, de olhos fechados. Eu vou imaginar que eu estou caminhando numa estrada, no qual esta estrada tem árvores dos dois lados. E eu estou caminhando e vem aquele vento gostoso no meu cabelo, no meu rosto. O sol está se pondo, é a tarde. Então, sabe quando o sol está se pondo e aí passa entre as árvores fazendo aquela sombra e você caminhando e aquela brisa gostosa? Só para entender. Conseguiram enxergar isso? Dá um sim ou não, por favor. A maioria conseguiu. Sim. Mas vocês não estavam de olho fechado, gente? Eu tava. Se estava de olho fechado, como que eu vi? Você sabe por que você viu, galera? Vocês conseguiram enxergar porque vocês construíram conhecimento. Alguém que nunca foi nessa estrada, alguém que nunca caminhou, nunca sentiu a brisa do vento no rosto, não ia conseguir, mesmo de olhos fechados, imaginar. Não ia conseguir enxergar. Mas você construiu esse conhecimento. Isso faz parte da sua história. E em algum dia, em algum momento, você já viveu aquilo. Então, essa informação estava no seu cérebro. E aí você conseguiu imaginar, você conseguiu vivenciar até, sentir. É porque você tem uma história. Você construiu essa história. A história é importante, pessoal, para que você tenha esse sentimento. Ah, mas eu não vivi o que aconteceu no passado. Mas quando eu sei, eu consigo imaginar. Quando eu estudei e entendi, não só decorei, eu consigo imaginar. Então, vocês devem ter o conhecimento para que vocês possam ter o planejamento. Vocês devem ter o conhecimento para que quando alguém falar que você não é capaz de realizar qualquer coisa, você feche o olho, saiba que alguém já realizou, alguém já fez, tá? Tem um professor de filosofia, o Clóvis, ele é professor da USP, eu adoro ele, eu gosto dele, ele é meio parecido comigo, meio louco, assim, da hora que ele fala umas coisas, você fala, tá falando uns negócios desse aí, é o Flávio. Eu brinco que que pareço com ele, porque ele é mais velho, tá na USP, ele é um cara, ele é muito bom mesmo. Mas ele fala uma coisa que é verdade, eu vou tentar transmitir para vocês aqui. Você tem que buscar o entendimento das coisas, porque você tem brilho, você tem sangue. Teve uma vez um professor falou para ele, para o Clóvis, que ele não entenderia um texto. Ele falou assim, esse texto aqui eu nem vou passar para vocês, porque vocês não vão entender. É um texto difícil. E ele falou assim, não, mas não existe isso. Não. Como que eu não vou entender esse texto? Não, eu vou entender esse texto. Aí ele conta a história que ele chegou na casa dele, ele leu o texto 10 vezes e não entendeu nada. Ele falou, cara, como que um cara escreveu do nada e eu não consigo entender o que ele escreveu? Não é possível que eu sou tão burro assim. Ele falou, não, eu vou entender. Aí ele leu mais 10 vezes. Não entendeu. Aí você não é possível, mas o cara ele já ganhou várias vezes, ele ganhou prêmios. Então, ele não pode ter escrito alguma coisa tão idiota assim que eu não consiga. Eu que estou errado. Sabe o que ele fez? Ele leu mais 10 vezes. E aí ele foi formatando com aquele conhecimento que ele tinha, ele foi buscando informações, referências, que no mundo acadêmico a gente fala de referências bibliográficas. Ele foi buscando, e aí ele foi entendendo um pouquinho, e ele leu mais 10 vezes. Aí ele entendeu mais um pouquinho, ele leu mais 10 vezes, e aí ele chegou à compreensão do que estava sendo exposto naquele texto. Se vocês prestaram atenção, eu falei 10 vezes, 5 vezes, tá? 50 vezes.
Um texto complexo, você lê ele 50 vezes, é complicado, é difícil. Mas ele se esforçou, ele conseguiu. Mas ele só conseguiu entender esse texto porque ele já tinha conhecimentos. O que eu quero falar para vocês é que história, gente, é importante porque você tem que ter desafios e conseguir vencê-los. Na hora que chegar um texto que você nunca imaginou ter que compreender, você vai se esforçar, mas você tem que ter base. E a base está na história. A base está no conhecimento já adquirido. Ó, tijolinho por tijolinho. Tem uma música, né? Tijolinho por tijolinho, tem? Você vai construindo, você vai formatando o seu conhecimento. Ah, professor, eu vou formatando meu conhecimento porque eu assisto aula de história com o Flávio. Não. Você vai formatando seu conhecimento porque você tem avós, você tem pais, você tem vizinhos, você tem pessoas que vão trazer para vocês relatos, histórias. Você tem museus, você pode pesquisar, bibliotecas. Você tem, hoje em dia, internet que vai trazer conteúdos de quase tudo, se não de tudo, né? Mas você tem que ter vontade também. Você tem que ter empenho. Você tem que ter querer, né? É 1% de talento, 99% de esforço. E aí é difícil. Mas você consegue. Sabe por que você consegue? Porque você pode. Você é capaz. Você tem o que precisa. Cérebro e vontade, você cria. Quem já assistiu minha aula, eu já falei um dia dentro de sala, nos anos passados. O que faz o seu dia ser bom? Você. Diga bom dia. Diga oi. Para você mesmo. Ah, mas tá tudo ruim, tá tudo difícil. Hoje tá frio. Ah, não tem nem sol. Nem o sol apareceu. Brilhe você. Seja mais. Busque o entendimento. Crie a sua história. Eu estou dizendo para vocês, gente, que história é importante porque você faz parte dela. Todos nós fazemos parte da história, do dia a dia. Há mais de 100 anos atrás, teve uma grande pandemia, gripe espanhola. E aí os professores de história têm que contar essa história, têm que explicar. Teve a peste negra também, na Europa. O professor de história tem que explicar isso para os alunos hoje em dia. Hoje estamos vivendo uma pandemia. Muito provavelmente, daqui 2, 3 anos, já estarão nos livros de história. E eu estarei trabalhando, se Deus quiser, vou ter de explicar. O que eu estou querendo dizer? Que a história está sendo construída hoje. E você faz parte dela. Você pode mudar, principalmente a sua história. Outro momento interessante que eu lembrei do professor Clóvis é que ele fala o seguinte: eu quero mudar o mundo. Eu sou revolucionário, eu quero mudar o mundo. Como eu vou mudar o mundo? Ah, eu vou lá na ONU e vou fazer alguma coisa que o mundo vai entender. Nossa, é difícil, né? Ah, eu vou ser candidato a presidente. Tá pior ainda, mais difícil. Ah, eu vou desenvolver alguma coisa muito diferente. Pode até ser, mas também tá difícil. Agora, quer ver? Eu vou estudar mais e vou ser melhor. Eu vou tratar melhor as pessoas. Eu vou ser o cara que vai limpar meu quintal para não dar dengue, para não dar rato. Eu vou ajudar meu vizinho que precisa. Eu comecei mudando o mundo de dentro para fora, não de fora para dentro. O mundo se muda a partir do momento que você entende que é uma construção, ó, estou repetindo, de conhecimentos. E se eu pegar o que foi construído lá atrás, lá na pré-história, na história antiga, eu vou conseguir entender melhor e ver o que de bom cada um fez. Pegar exemplos. Os personagens que construíram a história, qualquer que seja a história, viu, gente? Pode ser história política, pode ser história religiosa, pode ser história dos grandes reis, qualquer personagem, eles não sabiam que eles estavam construindo a história. Eles não tinham essa noção. Eles simplesmente viviam dia após dia. Eles cumpriam os seus trabalhos, eles buscavam desenvolver as suas questões.
Eles tinham que aprender muito, eles tinham que se desenvolver cada dia. Eles não tinham informação nenhuma, né? É para você ter uma ideia, um imperador romano tinha muito menos informação do que um menino hoje de 10 anos de idade. Mas ele tinha que dominar quase que o mundo inteiro. Ele era um imperador de um exército que dominava o mundo conhecido da época, a Europa inteira, parte da Ásia. Então você tem que entender que você pode também fazer história. Você está fazendo história. E fazer história não é fazer a faculdade de história, não é estudar história, como falava o Noel. É viver o seu dia a dia, é compreender o passado. O que está escrito, o que você vai aprender com o Flávio Manuel, você vai aprender nas pesquisas que você vai desenvolver nesse ano letivo, vai te ajudar, porque você vai ter uma base de conhecimento, você vai construir essas informações, como eu disse, para você visualizar a estrada, para você visualizar o que você gostaria de atingir. Mas o que você tem que entender é que a história faz parte do seu dia a dia, que a história é a construção da sua vida. Vou falar um pouquinho da minha vida. Eu acredito que a turma do terceiro, a do segundo, talvez até do primeiro, não sei, não me lembro. Eu já contei uma vez dentro de sala um pouquinho da minha história e eu contei em detalhes, né? A gente tinha um pouco mais de tempo. Hoje eu vou só resumir para vocês entenderem o contexto que eu estou falando. A minha história, ela não se iniciou no nascimento do menininho careca sem dente. Eu. Carequinha sem dente, branco, parecia um bichinho de pau podre. Meu avô que falava, olha pra você ver que meu avô era mau. Mas essa história se iniciou com Manuel, meu pai, Benedita, minha mãe, que se namoraram, se casaram. Aí eu venho a nascer depois. Esse momento, Flávio Manuel, lá o careca sem dente, cresce, menininho gordinho, bonitinho. Eu falo que eu era lindo, agora eu tô só bonito, né, gente? Mas ele cresce, chega num momento que ele vai para a escola, ele tem sua primeira experiência na área educacional, que é o prézinho. Eu lembro do prézinho, eu sou bom de memória. Depois ele vai para outra escola, que até esses dias passados eu tive visitando essa escola que eu fiz o Fundamental 1, né, que é o grupo, e eu achei muito interessante porque na minha imagem, na minha cabeça, lá era tudo muito grande. Eu cheguei lá, achei pequeno, né? Não é que a escola diminuiu, eu é que cresci. Mas o fato é que quando eu entro lá no Horta, né? Aqui a gente chama a escola, o colégio e o Horta. No caso, quando eu entro lá no Horta, no GOT, eu começo um sexto ano, começo a desenvolver a minha vida e começo a não gostava muito de escola. Eu nunca fui muito assim, não queria, tinha muita preguiça, eu não sabia por que eu tinha que estudar. Eu falava, para que eu tenho que saber isso? O professor fala, e eu pensava, para quê? Eu não estou entendendo. Até que eu entendi, gente, mas foi lá no médio. Eu comecei a estudar e comecei a ver que eu saí da escola um ano, voltei, não queria, mas os meus amigos que estudavam direitinho estavam já fazendo faculdade, já estavam desenvolvendo, já tinha passado vestibular. E eu ali, tirei o terceiro ano a trancos e barrancos, que a dificuldade danada. Eu vou trabalhar, vou fazer faculdade, não. E não fui fazer faculdade. Fiquei uns 3 anos trabalhando. Aí trabalhei de quase tudo. Trabalhei quase tudo. Vendi queijo. Não, vender queijo é complicado. Não, vender queijo é sofrido. Agarrado. Agarrado. Aí eu fui o menino da dengue, aí na cidade de vocês, aqui em Piuí. No caso, eu trabalhei aqui no Piuí. O pessoal que é o controle de endemias, né? A gente fala popularmente os meninos da dengue. Fui um menino da dengue aqui do Piuí, na época. Só que aí a turma que tinha já entrado na faculdade, em conversas, né, os amigos, começaram a me falar o seguinte: olha só, Flávio, na época não era professor, olha só, Flávio, eu estou fazendo faculdade, já comecei um estágio e estou sendo muito bem remunerado, estou ganhando bem. Aí eu, quanto você está ganhando? Ele falava tipo assim, X. Eu olhava, que? Quanto você está ganhando? Tipo assim, 5 mil. Eu,
Você tá brincando? E eu trabalhava com um monte de coisa, ganhava tipo 500. Eu, por que você está ganhando esse tanto? Não, porque na minha faculdade lá, o estágio remunerado, tal, e o estágio o cara paga, e como eu já sei do conhecimento, já sou tal, eu ganho isso. E tem gente até que trabalha lá na empresa há mais tempo, mas eles não ganham, porque eles nunca estudaram. Nesse momento eu comecei a entender que eu tinha que buscar conhecimento. Nesse momento eu falei assim, não, eu estou muito novo, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que ir atrás. Foi quando eu fiz o vestibular e passei, graças a Deus, e entrei na faculdade. Fiz uma faculdade sofrida, como todo mundo faz, trabalhando de dia, estudando à noite, complicado, indo atrás, devendo matéria. Mas aí, graças a Deus, me formei bem, tranquilo. Minha monografia falava sobre um produto nossa região aqui. Eu fiz o resgate cultural do queijo da canastra. Então, fiz a monografia, fui bem sucedido. Passei com louvor, bacana. E aí? Agora eu sou formado, agora eu era professor Flávio. Adiantou? A busca por trabalho era muito difícil, era muito complicado trabalhar, porque o mercado exige muito. Foi aí que eu falei, não, tem que buscar mais. Aí eu fiz uma pós-graduação. Eu lembro quando eu fiz a minha pós-graduação, eu dava aula de manhã, à tarde e após à noite. E aí eu consegui me formar. Eu sou formado em educação inclusiva, pós-graduado, né, em educação inclusiva. Beleza. O mundo gira, eu consegui, vou trabalhar. Comecei a trabalhar, mas aí perdi um monte de aula, e aí eu tive que pegar filosofia, que não era a matéria que eu trabalhava. Mas aí eu tinha uma autorização por ter feito história, minha faculdade de história era uma faculdade maior, ela era de 4 anos, a maioria de 3. A minha faculdade tinha uma grade maior e me autoriza a dar aulas de vários conteúdos. E aí o que acontece? Fui dar aula, mas aí comecei a ver que eu estava perdendo. Sabe por que eu estava perdendo? Eu perdi minhas aulas de filosofia aqui em Piuí, quando eu dava aula aqui. Eu era professor titular da escola aqui. Aí o que acontece? Eu perdi porque eu não era formado. Chegou um menino recém-formado da faculdade, só que ele era formado em filosofia. E aí ele pegou minhas aulas. Só porque eu só tinha autorização, ele era formado. Aí eu falei, mas como que eu posso perder? Eu vou fazer essa faculdade também. E aí eu fui atrás, fiz a faculdade também. E hoje eu sou formado também em filosofia. Aí, pessoal, a vida foi facilitando um pouco, tal, mas ainda assim eu tenho que buscar conhecimento. Hoje eu estou cursando outra faculdade. Estou fazendo uma faculdade de teologia hoje. Eu sou um aluno universitário. Por quê? Porque a busca do conhecimento é constante. Eu preciso entender o máximo possível de coisas para que eu possa vencer o meu dia a dia. Eu preciso saber mais matemática para melhorar as minhas contas do dia a dia. Eu preciso saber mais de história para me compreender melhor as coisas que acontecem no dia a dia. A política, as relações sociais, o processo do dia a dia que a gente tem com as pessoas. Eu preciso saber melhor a linguagem portuguesa para me expressar melhor. Eu preciso participar de uma entrevista de trabalho e conseguir falar bem. Senão o cara não vai me contratar. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem, o quanto é importante história, mas muito mais que história, conhecimento. Vocês estão numa fase da vida de vocês onde as coisas hoje em dia estão muito fáceis, no sentido de informação. Você usou aí o computador, você consegue acessar toda a informação. Mas o problema é compreensão. Informação é um monte de escritos jogados para cima. Cai a informação no seu colo. Mas se você não compreender, não adianta nada. Se você não buscar a compreensão, se você não fizer como o Clóvis contou lá, lê o texto 10 vezes, não entendeu, lê de novo, não entendeu, lê de novo, não entendeu, lê de novo, não entendeu, até entender, ter brilho, ter sangue, se preocupar, falar, eu consigo, não acredito que eu não vou conseguir, eu tenho que conseguir. Se outro aluno conseguiu, por que eu não consigo? Eu não sou burro, eu sou inteligente. Eu tenho como fazer isso. E é isso que a gente está aqui para ajudar vocês. Eu sou Flávio Manuel, professor de História. Eu estou aqui para ajudar no que for preciso.
Eu tenho essa disponibilidade porque vocês merecem. Eu gosto de aluno que me procura. Eu gosto de aluno que tem vontade. Que ele até me faz crescer. Que na hora que ele fizer uma pergunta que eu não sei, eu vou buscar saber para ajudar ele. E vocês têm muitos privilégios. Vocês estão numa escola muito boa. Vocês têm profissionais que se preocupam com vocês. Vocês têm pessoas ali que buscam vocês no laço. Então, você já está lá, filho, faz. O tempo que você gasta para fazer algo mal feito, talvez seja o mesmo que você gasta para fazer algo bem feito. Dedique-se, busque. Eu acho que é muito importante vocês terem a compreensão que você só vai ser uma pessoa melhor a partir do momento que você buscar melhorar. Isso não vai acontecer do nada. E se a gente está aqui para ajudar, use essa ajuda, gente. Façam perguntas, participe. É lógico que não adianta você ficar perguntando meia-noite, o professor às vezes não vai responder, mas nos horários convenientes, eu tenho certeza que todo professor vai até te ajudar. Busque, tá? Hoje em dia é comum a família de classe média para alta, o filho acabar o terceiro ano e fazer um cursinho, né? O pessoal muda para Belo Horizonte para fazer um cursinho, vai lá, paga 2, 3 mil reais para fazer um cursinho por mês, mais hospedagem, né? Apartamento e tudo mais. Eu não posso fazer isso, professor. Então não faça, estude agora. Você não pode fazer isso? Você não vai ter esse privilégio financeiro? Talvez não. Então aproveita agora, porque agora você tem um quadro de professores, eu acho que são 13 professores, não sei, mas você tem aí profissionais que estão à disposição. Vai atrás, busca, interroga. Aquilo que eu falei, o professor não é obrigado a saber tudo. Mas o que ele não sabe, ele vai pesquisar e ele vai trazer para você. E, principalmente, a compreensão. Informação, o Google tem. Mas a compreensão dessa informação é que você precisa ter. E a história contribui com isso. Quanto mais se estuda história, quanto mais fabrica-se história, vive-se história, mais compreensão você tem do passado, mais compreensão e prática no presente e mais planejamento para o futuro. Como eu iniciei a fala aqui, pode ser uma máxima de um professor de história, mas que se você trouxer para a vida, você vai conseguir desenvolver melhor o seu dia a dia. Eu quero ser presidente dos Estados Unidos? Não precisa ter um objetivo tão grande assim, mas eu quero ser uma pessoa melhor? Só depende de você, só depende de mim. Quando eu falo mim, nós. Quando eu falo que só depende do indivíduo, estou dizendo que cada um pode buscar o seu conhecimento todo dia, tá? Eu estou a meia hora falando direto. Eu sei que às vezes fica cansativo, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Aqueles que estão presentes, eu não percebi todos aqui. Eu acho que a maioria já me conhece, sabe que eu estou à disposição. E se vocês precisarem, sempre estarei à disposição para responder as questões relacionadas à história, né? Que a gente pode estar crescendo junto. Esse ano vamos trabalhar aí os conceitos de história do segundo ano e do terceiro ano. O primeiro ano, por enquanto, eu estou dando uma força, mas vai chegar outro professor, com certeza, e a gente vai estar trabalhando junto, eu e esse outro professor, e também poderei estar contribuindo no que for necessário. E gostaria que vocês pegassem essa aulinha de hoje, quem ouviu aí, prestou um pouquinho de atenção, e entendesse que o objetivo aqui não é para mim, né? É para vocês. A gente trabalha por vocês, tá? A gente está com vontade de voltar, todos os professores, nas nossas reuniões, a gente fala, a gente está com muita vontade de voltar. Você acha que é para a gente acordar cedo e ter de trabalhar? Não, a gente está com vontade de voltar porque a gente está querendo ver vocês, a gente está querendo ter contato com vocês, a gente está querendo entender se vocês estão entendendo as questões, porque é muito importante, o que alimenta o professor é o conhecimento do aluno, a gente perceber que ele está percebendo o tanto que é importante a gente aprender e aprender. Meu muito obrigado, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu estou encerrando aqui. Nesses próximos dias eu vou estar passando algumas atividades, algumas informações para vocês nos grupos de WhatsApp. Eu gostaria que vocês prestassem atenção,
para que a gente possa estar desenvolvendo dia a dia as nossas atividades, não deixar acumular, né? É importante, ok? Muito obrigado, um abraço, um beijo a todos aí. Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Beleza? Então, tudo bem. Olha só pedir para vocês que o Conexão Escola 2.0, todo mundo tentar aí abaixar ele, eu acho que é tranquilo, e se precisar de alguma ajuda, buscar informações, como eu disse, com os professores, para que possa a gente estar todo mundo conectado, né, a partir da semana que vem. Acredito que a gente já vai estar começando a utilizar essa nova ferramenta nesse ano letivo, tá bom? Então, valeu, muito obrigado, um abraço, gente.